Olha, já estou aqui com o senhor Ken Yamazato, engenheiro de pipas. Você já ouviu falar em engenheiro de pipas? É o senhor Ken Yamazato. Seja bem-vindo, senhor Ken. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital. É um grande prazer estar com vocês aqui. Estou inteiramente à disposição. Na verdade, o tempo é curtíssimo porque... Olha, eu vou falar para vocês que o senhor Ken tem tanta história, mas tanta história. Eu recebi, vários materiais da filha dele, e aí eu até comentei com ela que eu acho que teria que ter... tinha conteúdo para 2 horas de programa só para falarmos de coisas que voam, né, senhor Ken? Mas, conta para os nossos ouvintes, a primeira coisa, quem é Ken Yamazato? Meu nome é Ken Yamazato, filho de japoneses, particularmente meus pais já falecidos eram de Okinawa. Papai era da família então Yamazato, descendente de família Ueso, de Komeshima. E minha mãe é de uma tribo bem gigante, família Hanashiro. Então o senhor é descendente de Okinawas, Okinawa, Utinancho. A gente já falou aqui, que Okinawa ele é uma ilha separada do Japão, É uma ilha que, na verdade, até como que a gente identifica, Qual que é a diferença, que a gente consegue identificar da diferença de quem vem, do Japão, da ilha do Japão e quem é de Okinawa. A gente consegue muitas vezes, na maioria das vezes, identificar pelo sobrenome, Sr. Ken? Sobrenome. Alguns pela aparência, Porque Okinawa, durante séculos, milhares de anos, era um reino independente, Até ser incorporado ao Japão. Exatamente. A gente tem até uma música aí. Coloca aí, Rosino, pro Sr. Ken relembrar um pouquinho, ó. Essa música é uma música típica, da ilha de Okinawa. A gente já falou aqui sobre Okinawa também, a gente contou, a gente trouxe aqui uma pessoa para falar da ilha de Okinawa, trouxe pratos típicos de Okinawa. E também teve, a gente teve algumas apresentações, de Okinawa em vários festivais que tiveram, aqui em São Paulo. Tem uma cultura bem diferenciada. Primeiro pelo clima, É a província mais ao sul do Japão. Fica praticamente 2.000 quilômetros ao sul de Tóquio. É um arquipélago. Na verdade, é até mais próximo de Taiwan, Formosa, Então, eles têm um dialeto totalmente diferente. Depois, logicamente, foi incorporado ao Japão, fala oficialmente a língua japonesa. Porém, tem uma característica interessante de clima, Então, é um clima quase parecido com o de São Paulo e Paraná. Então, é a única província do Japão que produz cana-de-açúcar, E, digamos, bananas, essas coisas. Então, eles produzem... É a única província que produz açúcar de cana-de-açúcar, Exatamente. Sr. Ken, e da onde que surgiu... Na verdade, o senhor já me contou aqui que o senhor é engenheiro mecânico, E é engenheiro também de segurança do trabalho. Isso é importante, Kyotsuke-te, não sabe? Olha, o Kyotsuke-te Kudasai, o de hoje é perfeito pro que o senhor Ken vai falar pra gente aqui. É a prioridade número 1 da nossa atividade, nessa atividade brincadeira, que independente de qualquer profissão, se a gente não tomar cuidado da saúde, de evitar acidente, então vai tudo por água abaixo, Então, a prioridade número 1 é segurança, segundo ecologia, Depois tem outros assuntos. E de onde surgiu, Sr. Ken, essa paixão por tudo que voa? Porque o senhor não é só apaixonado por pipas, por papagaios. O senhor é apaixonado por tudo que voa, Não dá para explicar, porque desde os 2, 3 anos, talvez, quando comecei a ter alguma lembrança, já gostava, adorava objetos voadores. Folha caindo, passarinho. Naquela época, 80 anos atrás, não tinha muito avião, mas era apaixonado por todos esses objetos voadores. Tanto é que, quando era menino, nós morávamos em Suzano, na zona rural, 10 quilômetros fora da cidade, e a água era aquela, chamava de poço, não é nem artesiano, é poço escavado mesmo, De 6, 7 metros de profundidade, com água, retirava a água com balde, Então, entre outras coisas, eu gostava de jogar coisas no poço, Então, apanhava muito,
Porque Jogava tudo lá dentro. tudo que o senhor aparecia Ken. na minha mão, eu jogava lá no poço. Isso o senhor tinha quantos anos? Acho que 2, 3 anos. Eita, Só, eu nem falava direito. só jogava. Gostava. Vinha passarinho, eu gostava de jogar para passarinho voar, né? Para ver se. Enfim. Aí, um dado momento, uma manhã, né? Eu estava também à beira do poço, passou um gatinho. O senhor jogou o gato lá dentro? Gatinho, filho. Joguei, né? Para ouvir o barulho de volta, assim. Agora, por sorte, a gata mãe estava bem brava, lógico, né? Percebeu e tal, e começou a miar, começou a pular, queria pular dentro d'água. Pra Aí, salvar o minha gatinho. mãe percebeu, veio correndo, você vê a presença do espírito dela. A mamãe colocou a gata mãe no balde e desceu rapidamente. Então a gata mãe pelo cangote pegou o filhote e salvou. Ou seja, essa operação, minha mãe salvou não só a gatinha, mas a minha reputação. Não, e aí o senhor viu que gato não voa, né? Gato não voa, justamente. Aí foi uma primeira prova. Mas sempre sonhando com objetos voadores, né? Tanto é que até hoje, né, com essa minha idade, 2, 3 vezes por semana ainda sonho que estou voando. Às vezes o pesadelo, estou caindo, né? Dou um grito, acordo todo mundo. É mesmo? Aliás, chega até a cair da cama esse ano também. Meu Deus De do tanto céu. pensar nessas coisas que voam. O senhor já voou de... se o senhor gosta de objeto que voa, o senhor já deve ter voado de asa delta, Não, eu pulada gostaria, de mas paraquedas, não? Foi mais no projeto. O único voo mesmo assim, fora aviões, coisa, balões, né? Ah, de O balão. mas não é o balão lá em Boituva, né? Aquele balão gigantesco. O balão eu tenho muita vontade de... muito bacana, muito vale a de pena, voar. né? Eu já voei de asa delta. É. Assim, é gostoso, mas eu não faria de novo. Eu não sei porquê. Naquele dia, eu falei, eu quero. Aí eu fui. Mas depois que você desce e coloca o pé no chão, você fala, acho que é gostoso, é legal, mas eu acho que eu não quero ir de novo, não. Porque depois que você voa, aí você fica pensando, né, em todos os perigos que você pode ter corrido ali. Mas foi tudo bem. Voei, desceu bonitinho, na hora que pousou, foi tranquilo também. Mas depois você fica pensando, né? Nossa, mas já pensou se vem um vento aqui e isso vira? Já pensou se ele não consegue fazer a curva pra descer ali, né, na praia, onde tinha que descer? Porque eu desci aquela pedra do... acho que é Arpoador, né? Lá no Rio de Janeiro. No Rio, acho que sim. Né? Então, a vista é super bonita, é super gostoso, mas a sensação, Sr. Ken, de voar é sensacional. É algo, assim, inexplicável. Sempre gostaria, mas eu não tive a oportunidade. Ou um pouco de receio também, porque eu preferia ficar mais na parte de engenharia de cálculo, de mandar outras pessoas para o ar, né? Então, eu sou fã de Santos Dumont desde que nasci, vamos dizer assim, né? Então começou daí já, a paixão de voar também. Tem uma história interessante também sobre, né, um musical que deve voltar para a semana que vem. Né? Foi o último grande trabalho que fizemos antes da pandemia, um musical intitulado Além do Ar, musical inspirado em Santos Dumont, né? Ele já entrou em cartaz e já saiu, mas ele vai voltar. Então, esse musical. O lançamento foi em fim de 2019, e lá em Campo do Jordão, porque a fundação que patrocina é a Fundação Lia Maria Aguiar de Campo do Jordão, né? E a programação era para 2020 vir para São Paulo, mas a pandemia fechou tudo, e nós, de toda a área do teatro, né, sofremos bastante, né? Inclusive alguns colegas passaram muita dificuldade, porque eu ainda tinha outra atividade, pipa, mas quem dependia só de teatro sofreu muito. Agora parece que está melhorando, mas vamos ver. Então a carreira do senhor, o senhor começou como engenheiro mecânico, aí depois o senhor também é engenheiro de segurança de trabalho. 10 anos depois, pela necessidade da empresa de ter engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, esse curso de pós-graduação, 1 ano na Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, né? Foi espetacular, né? Então aí eu senti bastante essa tristeza do Brasil ser um país de extrema, assim, pobreza em relação a acidente, né?
acidente de trabalho, né? Ainda estamos entre, acho que, 3, 4 países do mundo com maior número de acidentes. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito por ano mata mais do que toda a guerra do Vietnã de 10 anos americano. Então, uma vida não tem valor, né? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Imagine, né? A maioria não dá nem valor porque não é da gente, mas quando atinge alguém da família, né? Com acidente, depois, eu senti bastante que, entre outras brincadeiras, inclusive o negócio de foguete eu paguei também por causa do perigo, né? Era muito bacana, eu tinha meu sonho de colocar o Brasil na área espacial, né? Concorrendo com americano e soviético naquela época de ginásio científico e faculdade. Andei explodindo laboratório, botei fogo na quadra da Universidade de São Paulo. Eita, senhor, quem é um perigo, né? Desde o gato até explodir laboratório. E de qualquer maneira, esta área aqui, né, não é para criticar militares, mas eu não gostaria de seguir a orientação militar só, né? Porque Sim. o foguete, na verdade, é uma bomba controlada, né? Então, de vez em quando explode aí, causa uma tragédia. Então, resolvi, entre todas as coisas que eu faço, assim, achei melhor a pipa, papagaio, né? Que na verdade é o nome oficial. O que é? Eu conheço como pipa, né? Papagaio, tem gente que fala papagaio, né? Justamente, deixa eu explicar. O nome oficial, na língua portuguesa, que é derivado do Portugal, é papagaio. Pode ver no dicionário, né? Agora, existem centenas de regionalismos. Os principais é pipa, que foi um apelido, digamos, dado para o Rio de Janeiro. E como a mídia nacional mais forte era do Rio de Janeiro, então vulgarizou mais. No interior de São Paulo, o pessoal fala também de quadrado, curica, balde, Maranhão. Maranhão também, eu já ouvi falar. Maranhão, arraia, né? E, enfim, de qualquer maneira, no começo eu tive até dificuldade de aceitar como pipa, mas pela facilidade também de falar e de ser entendido por todos, então estão adotando o pipa mesmo, né? E no Rio Grande do Sul ele chama de pandorga, sabia? Pandorga? Até parte de Santa Catarina, eu acho que ele chama de pandorga, né? Então, aquele quadradinho menor, porque né, pelo menos na minha infância, o quadradinho que era do mesmo tamanho, assim, é pipa, que é o peixinho. E aí o Maranhão é aquele maior que parece uma bandeira do parece o símbolo do São Paulo. Tipo, assim, na verdade, né? Na verdade, Maica, aquele modelo que nós consideramos oficialmente como Maranhão, pela introdução dos portugueses lá na estado de Maranhão. É interessante que aqui no Brasil a pipa mais conhecida é essa Maranhão. Após que mundialmente a mais conhecida é aquele peixinho. Peixinho, né? Que é o primeiro modelo que nós ensinamos nas oficinas, né? Mas, enfim, depois, logicamente, eu tive que também estudar, trabalhar, enfim, mas sempre sonhando de um dia poder me dedicar 100% a essa atividade espacial. Até lá, então, ainda não tinha definido qual seria, mas, de preferência, dedicado todo o tema à pedagogia, à educação, cultura e segurança, né? É isso que eu tenho feito. Não parece, mas me aposentei em 1992, né? Fazendo 30 anos de aposentado, ou seja, praticamente quase tanto ano de aposentado quanto de engenharia tradicional. Que também eu fui muito feliz, me realizei profissionalmente, né? Fui gerente de engenharia de instalação de duas grandes metalúrgicas, né? Mas o dia mais feliz quando foi praticamente me aposentando oficialmente na engenharia mecânica, e para me dedicar à engenharia de pipas, que eu criei em seguida. E a engenharia de pipas, o senhor começou depois que se aposentou? Como engenharia de pipa, mas já muito antes de me aposentar. Já fazia, né? Já trabalhava. No antigo ginásio, colegial, faculdade e tal. Só que aí pensei, bom, seguindo a orientação dos meus pais, fazer alguma atividade que fosse bem útil à educação e cultura, à pedagogia, né? Então, este livro aqui, fruto de 50 anos de trabalho, desde 1954. Mostra ali naquela câmera, isso. Desde 1954, e o lançamento foi em 2005, né? Então,
Não é um livro de pipa somente. Pipa é apenas um pretexto bonito. Na verdade, né, o Sr. Ken, além de, né, de praticar e ensinar essa paixão dele, né, que são os papagaios, que são as pipas, tudo isso, ele também, na verdade, cultiva muito, né, a ética, o trabalho e a educação em cima disso. Não é só ensinar a fazer pipa, né? Então, isso até eu brinco aqui. A pipa engloba arte, educação, esporte, lazer, segurança e ecologia para todos. Sim. E dentro dessa área de educação, bom, segurança, eu falei rapidamente que sou engenheiro de segurança do trabalho, é a prioridade número 1. Ecologia, acho que todos nós devemos cuidar da parte ecológica, porque muita gente não percebe ainda que o planeta é único, é uma grande espaçonave, né? Vagando pelo espaço. Sim. E nós estamos arriscando a deteriorar e destruir o planeta. Não pela bomba atômica, nada, mas pela poluição, pela ambição desmesurada de ganhar dinheiro, né? De poder, ganância, guerra, tal, né? Entende? Então, eu me lembro bem do tripé, né? Que meus pais ensinaram para a gente seguir, aconteça o que acontecer. Ética, trabalho e educação. Ética, trabalho e educação. Aconteça o que acontecer. Então, nós somos descendentes de japoneses, sabemos como os antigos, né? Os nossos ancestrais tiveram dificuldade enorme para nos educar, né? Sim. E mostrar também o valor da nossa raça, porque realmente a tendência é, se fizer a gente coisa ruim, se nós fizermos uma coisa ruim, denigre todo um povo. Se fizer coisa muito boa também, é o contrário, eleva o povo, né? Então, essa é a filosofia de vida, né? E aí, depois que o senhor se aposentou, né? Que o senhor decidiu ser um engenheiro de pipas, o senhor tinha que fazer alguma coisa para ser conhecido, né? Para ser conhecido. Exatamente. E aí, como que o senhor começou? Né? Tipo, hoje em dia, se fosse hoje, o senhor ia postar muita coisa na rede social, né? Ia fazer vídeos de YouTube, tudo isso. Mas lá atrás, em 92, não tinha isso ainda, né? Era muito... Não era algo tão acessível. Aí o senhor inventou o quê? Aí falou, bom, vamos criar a engenharia de pipa e para ser conhecido, então começaram a disputar campeonato brasileiro de papagaio, né? Era o nome oficial, era patrocinado pela Secretaria Municipal de Esporte de São Paulo. Aí foi ganhando todos os campeonatos, né? E aí outra coisa mais, depois a ideia era, bom, além do Campeonato Brasileiro, vou tentar fazer alguma coisa maior ainda, Guinness Book, né? Pesquisei e falei, bom, talvez uma modalidade do Guinness Book que eu poderia concorrer era, ele chama de trem de pipas, ou seja, uma grande quantidade de pipa, uma quantidade de pipa numa única linha, né? A produção, a gente tem aí uma imagem que é um trem mesmo de pipas. São várias pipas, uma em cima da outra, pra gente mostrar aqui pros nossos ouvintes. Ó, pra você que está nos acompanhando pela nossa live, vocês vão ver aqui atrás. Seria mais ou menos isso aqui também, assim, né? Dá pra ver? Ali na imagem, eu acho que dá pra ter uma ideia. É como se fosse, assim, imagina uma linha, né? Quando você prende uma pipa, aí você vai colocar uma pipa, ó, a imagem tá aqui, sim. ó. Esse foi o recorde. Você coloca uma pipa amarrada na outra, né? Esse é, inclusive, oficializado pela TV Globo, TV Tribuna de Santos. Foi em Bertioga, o primeiro recorde oficializado com apenas 242 pipas numa única linha. 242 numa linha só, Eu digo apenas hein? porque vem em seguida a coisa grande. Em seguida aumentamos o recorde para 240, 620... Então é isso, o trem de pipa já era uma categoria que existia já no Guinness Book. Essa categoria. E depois parei nos apenas 3.344 pipas numa única linha. Foi no estacionamento do Shopping Catuai em Londrina, né? Patrocinado pelo Sesc Londrina. A gente estava fazendo um evento lá, por sinal, é da família da minha esposa, daquela região lá, né?
Por que eu parei? Então, o objetivo era, dentro da programação normal da aula, palestra, oficina, que pudesse chegar a esse recorde mundial. Mas, quando eu soube que os japoneses, nessa época, já estava com um recorde mundial no Guinness bem maior, né? Naquela época eles estavam com 7 mil e tantas pipas, né? Quando eu tinha chegado a 3 mil. Em seguida, quando fui projetando para aumentar, eles pularam para 12 mil e depois para o atual recorde mundial que está no Guinness Book, pertence a Inamitsu Gakko lá de Toyohashi, Japão, com 15.800 pipas. Então eu tinha vontade enorme de conhecer essa turma, né? E em 1983, inclusive, acompanhando a minha mãe para o Japão, fiz questão de incluir meu roteiro para visitar a escola. Mandamos um e-mail e tal, e eles achavam que eles iam esconder todo o projeto, mas não, muito pelo contrário, eles ficaram tão animados, né? Falaram, nossa, iniciei lá do Brasil, se interessado em nosso projeto para, né, tentar fazer um trem grande e tal. Bom, sabe por que desisti? Bom, esse recorde, eles levaram 14 anos para chegar nesse recorde mundial. Também começaram com 100, 200 e tal. Mais ainda, a equipe, naquela época era de 230 pessoas, quer dizer, toda a escola, professores, né? E depois o objetivo deles era realmente entrar no Guinness Book of Records, entraram. E meu objetivo não é a qualquer preço entrar no Guinness Book. Porque normalmente no Guinness Book, né, eles... Porque a qualquer custo, por exemplo, a pessoa vai lá, contrata uma pessoa super engenheiro para fazer, né, super profissionais para fazer aquilo, mas no caso do senhor, não. Não, eu já estabeleci, não, recorde, campeão, recorde bacana, interessante, mas já tinha obtido o necessário para a divulgação. O senhor já estava conhecido, né? Não vou sair desse tripé, principalmente educação e cultura, né? Agora, depois eu vou te doar esse livro para você. Olha, muito obrigada. Depois eu vou olhar. Um parênteses vou sempre. Ler o livro, eu estou sim. vendo lá minha esposa lá no cantinho. Olha, a parte bonita é feita por Helena. Ó, a dona Helena, ela tá aqui escondidinha aqui do nosso ladinho, porque aqui tem um monte de pipa pra gente mostrar aqui pra vocês. E a dona Helena tá aqui, ela vai separar e vai entregando aqui pro senhor Ken pra mostrar pra vocês, tá? Porque ela falou, ela não queria aparecer, mas ela vai ter que aparecer um pouquinho aqui, porque ela vai ter que entregar a pipa aqui pra mim. Olha, uma das pipas que vocês estão vendo aqui atrás de mim é uma de carpa. Vale a pena fazer um parênteses super importante. Então eu falei que eu sou funcionando muito a parte de ecologia. Então, quase toda a nossa oficina, nós procuramos utilizar material reaproveitável, reciclado, né? Tem uma pipa feita com lenço japonês, com trapo, guardanapo, várias coisas. E, particularmente, essa aqui há uns 20 anos atrás, mamãe estava mostrando esse lenço, é um lenço original. É um lenço, ó. Ele é um tecido, mãe, é um lenço. Me presentei que vou fazer uma pipa, né? Uma pipa, tipo Edo, com 3 varetinhas, uma vertical, 2 horizontais curvadinhas. Uma curiosidade, Sr. Ken, essas varetinhas, eu tô vendo aqui, né, que a pipa é quadrada, né? Ela é quadrada, mas na hora que vai subir, ela vai subir assim, ela não vai subir assim. Não, ela vai subir assim, certo? Tá faltando uma linha. Normalmente, a pipa plana é muito difícil de subir, né? Então a gente... Tem que envergar um pouquinho. Quase todas as pipas tem que ter essa curvatura, né? Ângulo de voo, né? Isso daí eu sei fazer, ó. Você amarra a linha aqui e vai dar enroladinha. Mas aí é super importante voltar a carpa, né? É o seguinte. Então, nós usamos basicamente material para vela, quer dizer, para revestimento, sacolas de supermercado. Sacola de supermercado, acredite ou não. Ele é feito, porque ele é um plástico, né? Primeiro, no Japão, carpa não é pipa, é só ornamento vendo. Isso. Eu tive que transformar em pipa. Eu tenho até a fotografia dela voando.
mais ainda. Eu falo para os meninos assim, Segura aqui na criançada, pontinha, só para eles verem, terem a ideia de essa como que pipa é. capa Ó. foi feita com 4 sacolinhas usadas de supermercado. Então, pode ver que tem uma sacola aqui, 2, 3, 4. É de sacolinha, gente. É de sacolinha mesmo. E por que está assim? Foi feita em 1990. 1990. Ainda não, ela voa ainda? ainda não tinha me aposentado, né? Ele voa ainda. Voa, só que foi repintada já várias vezes porque a pintura no plástico, assim, mesmo com caneta de retroprojetor, vai desgastando, né? Aham. Ok? Então tem Não, mas essa... é perfeita. né? E na hora que ela tá lá no céu, ela fica Ah, assim, né? ela- Como se estivesse nadando no céu ali, né, Sr. Na Ken? verdade é um tubo de vento. Eu tenho até um projetinho de uma pipa tubo de vento, que é basicamente isso. Só depois a colagem é feita com uma fita adesiva especial, né? Resistente à intempérie. De vez em quando eu vou dar uma retocada, mas olha, né? Aqui. Então a pipa, né, ou o papagaio, a gente pode fazer de plástico, pode fazer Qualquer com material, tecido. inclusive tem bastante material, aí, mas infelizmente o espaço e o tempo são curtos. Mas inacreditável, né? Opa, dá pra ver. Olha, essa pipa que Pipa ele tá me feita- mostrando é uma pipa feita, De casca de bambu. olha, casca de bambu. E não é invenção minha, não. É invenção de nativos de uma ilha lá de Tonga Tonga, do Pacífico Sul, que utilizavam pipa feita com casca de bambu. A câmera aqui tá mostrando. Sabe ó, para quê? mais Sobrevivência. Pescaria. fácil. Com a pipa? É, com essa pipa. Então, o homem tem uma inteligência que Deus nos concedeu, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem, primeiro, é para a sobrevivência. Né? Nós estamos sempre vivendo na fartura, a gente não dá valor, mas para quem nasceu numa ilha isolada naquele tempo, sei lá, também há centenas, milhares de anos, né? Então, eles tinham que comer, pescar peixe, comer fruta, enfim, o que tinha lá no mato, né? E para pescaria, eles desenvolveram uma pipa feita com casca de bambu, acionada, né? Inclusive os japoneses também, eu já vi modernamente pescar com pipa, né? Assim no mar. Mas aí como que funciona isso? Então, eles empilham a pipa e no rabo eles penduram assim uma linha com anzol, né? E à noite, parece que tem um tipo especial de peixe que gosta de luminosidade, então eles têm lanterna também, né? E eles pescam também. Interessante. Ah, então Olha, eles têm- a isca vai como que chama? Rabiola, não é? Rabiola, né? Rabiola. Enfim, o assunto é muito vasto, a gente vai misturando porque... então tá falando do lenço. Inicialmente, então, a primeira pipa que eu aprendi a fazer com 7 anos, na verdade nem voou direitinho, né? Que naquela época não tinha material, era feita com jornal, né? Naquela época, os antigos, né? Conheciam a capucheta feita de jornal, farinha de trigo, colando uma varetinha. Ó, o Edson Inohira tá falando que ele colava com Gohan. Gohan também, amassava, né? Gohan japonês é próprio para isso também, né? Serve. Enfim. E a rabiola normalmente faz com o quê? O senhor faz com Então, plástico? qualquer material. Papel. Eu não gosto muito dessas rabiolas que eles usam aqui no Brasil, porque eles usam principalmente, que são pipas com cerol, né? Digamos, né? Ah, sim. Então já por aí já não gosto muito. Mas a rabiola, na verdade, muita gente acha que atua somente pelo peso. Logicamente, colocando peso, o centro de gravidade abaixa e dá um maior equilíbrio, né? É questão de equilíbrio, de dinâmica de voo, né? Mas eu não uso linha nessas coisas, rabiola tradicional, mas para... Nega, você tá com um peixinho aí? Ó, a dona Helena vai ajudar aqui, o senhor Ken. Eu falei a assistente do senhor Ken é a dona Helena. Isso aqui é um presente para você depois também. Ó, eu vou empinar, hein? Aí eu vou mandar uma foto. Então essa pipa bem tradicional Olha nossa, que legal. de oficina, porque é um formato universal.
No mundo todo, quando se fala em pipa papagaio, é este modelo, peixinho. Isso, né? peixinho. 2 varetinhas, uma vertical, outra horizontal curvada. Inclusive, eu dobro a vareta horizontal para evitar de colocar linha aqui. Os meninos para dar curvatura, eles amarram uma linha, outra linha aqui. E esse aqui tá curvo como? Ele tá com... E mais uma coisa. Então, eu tô vendo aqui a rabiola, ela tá comprida. Ela pode ser assim, reta, com só plástico, porque o que eu sempre vejo é aquela rabiola que você coloca, vai fazendo... A linha comprida e vai amarrando... Isso, vai amarrando o plástico, umas fitinhas, isso, né? as fitinhas. Então, o desenho tradicional é isso. Mas eu prefiro, primeiro, o plástico foi obtido de sacola. De uma sacola do antigo padrão de supermercado, padrão 40x50, dá para você obter 2 velas e umas 4 rabiolas. Né? Então, de uma sacola e mais ainda. Todo mundo ajunta uma quantidade enorme de papelão, embalagem, toda a embalagem mesmo. Né? Tudo reciclado. Então, a gente procura, né, reaproveitar. E a caretinha é feita com retalho adesivo que minha esposa vai buscar em casa de comunicação, em plotagem, para fazer, cada um com sua criatividade, né? Pode fazer uma cara, ou fazer uma árvore de Natal, enfim. Né? Nossa, muito legal. Sr. Ken, vamos por um intervalo? A gente vai rapidinho, por um breve intervalo e a gente já volta. Capital do Japão, com Maika Ishizaki. Olha, tem um recadinho para dar para vocês. Olha, considerada a primeira loja especializada em própolis no bairro da Liberdade, a Murasan trabalha há mais de 24 anos com as melhores marcas de própolis. Olha, e tem uma grande variedade de própolis que, olha, nem eu conhecia. E olha, tem a famosa própolis verde de Minas, a vermelha de Alagoas, a própolis marrom e até a geoprópolis. Sabe o que é geoprópolis? São as própolis feitas por abelhas nativas brasileiras, que são aquelas sem ferrão. Olha, e na loja da Murasan, você dizendo que é ouvinte da Capital, você já garante 5% de desconto em todas as suas compras. E pelo site murasan.com.br, usando o cupom CAPITAL no Japão, você também já garante seu desconto. E você indo lá na loja, né, o pessoal lá da Murasan, eles podem te indicar a melhor própolis. O endereço da Murasan é Galvão Bueno 352, a 4 minutos do metrô Liberdade. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. Olha, e em parceria com a Murasan e com a Green Própolis, eles mandaram para o senhor uma lembrancinha aqui. Muito obrigado, agradeço bastante então, Murasan e Green Própolis. Saúde em primeiro lugar, né? Com certeza, né? Foi aquilo que eu falei. Kiyotsuke kudasai. Você tem que se cuidar primeiro para você cuidar do próximo. Obrigado. Sr. Ken, a gente tava falando aqui, porque sabe esse trem de pipas? Que eu tenho, é uma curiosidade minha, tá? Porque imagina 3.344 pipas amarradas numa linha só. Aí eu perguntei pro Sr. Ken, né? Porque todo mundo conhece a tal da linha 10. Linha 10 é o comum que todo mundo usa pra empinar a pipa, né? E pra empinar 3.344, tem que ser uma linha mais grossa, né? Porém existe um cálculo, né? Digamos, de 100 em 100, tem que ir aumentando a resistência. Só que tem que saber calcular a resistência para aquele trecho, porque se você colocar uma linha bem mais resistente, bem mais pesada, aí o trem que está lá na frente não consegue levantar. Não então, tem força para subir, né? Como a criançada fala, embarrigou, a barriga bateu no chão, né? Aí já, digamos, já não vale mais. Porque o bonito da pipa tem que estar voando. Tem que estar a linha retinha, né, Sr. Ken? Reta é difícil, porque forma a tal de barriga, coisa, que é engenharia catenária, né? Por mais resistente que seja um aço, com certo comprimento, ela vai embarrigar um pouco, né? Sim. Mesmo aqueles cabos de aço.
Então, a dificuldade é justamente como calcular uma que o trem consiga, né, subindo, mantendo, ao mesmo tempo aumentando a resistência. Porque o senhor quem estava explicando para mim que a cada pipa que você coloca, né, a próxima, né, que vai ficando na ponta, ela fica mais, ela puxa mais força, balança, né, mais pesada. Vai pegando um peso, né? Vai colocando peso assim, por exemplo, tem uma tara de 1 quilo aqui, aí você vai pegando e vai aumentando até certo tempo equilibra depois, mas toda vez que você coloca assim, vai aumentando o esforço, né? Porque quanto mais pipa, mais força, né? Precisa ter a linha então, ali também. Essa aqui de maior treino não era tão forte, chegava a 20 e tantos quilos de tração, mas vou falar rapidamente depois daquela pipa gigantesca, aquele tamanho de 80 ao tamanho, aquilo a gente precisa de muitos homens fortes para segurar, né? E mais ainda, nós tentamos já 2, 3 vezes tentar o recorde mundial de maior pipa do mundo. A pipa é tão pesada, tão forte, que o prefeito de Ilha Comprida, onde, né, ele nos ajudava para tentar bater, né, ele nos emprestava um trator de 30 toneladas para servir de âncora. Então, o trator, como lastro, o trator não poderia estar com o motor ligado puxando, não podia dar velocidade. Mas, como âncora, para não ser carregado assim, é válido. Então, imagine, um trator de 30 toneladas encravado na areia para evitar que... Não, eu imagino, é muita força. Olha, a gente precisa ir para mais um comercial e a gente já volta. E na volta, a gente vai mostrar para vocês aquelas pipas grandes, né? Que normalmente lá no Japão tem muitas daquelas pipas, assim, elas não são pequenas, elas são muito grandes, né? Que, eu não sei, chama de pipa mesmo, Sr. Kim? Lá no Nihon, a gente chama de tako, né? No Japão é tako, né? Tako, que Odako, né? Odako. Que, na verdade, o tako significa polvo, né? Polvo. Então tem uma curiosidade interessante na origem da palavra tako no Japão. Mostra pra gente as pipas, essas pipas gigantes. Porque, assim, no Japão tem, né, tudo isso... na verdade, tem até campeonato, né? Tem campeonatos. Digamos, mais é festival, é uma alegria, né? Tem campeonato mais no sentido de festival, de festa, né? Festa até religiosa. E aí, a gente tem aqui umas imagens que a produção tá colocando aqui na tela, né? Que de algumas dessas pipas, desses tacos, né? Desses tacos que lá no Japão, né? A pipa é chamada como tako. Tako. Ou odako, que são as pipas grandes. Odako. Isso. Aí, essa daqui é o que, o Sr. Kim? Essa aqui é iate de Marconi, vamos dizer assim, o nome. Ele parece um iate mesmo, que a parte de baixo ele é... Ele tem um vão ali, Sr. Kim? É tridimensional, né? Ele parece mesmo que tem um iate voando no céu. Porque ele tem a parte, ele como se fosse um quadrado, como se fosse um peixinho, imagina um peixinho gigante, e aí ele tem até o formato tem 3 velas separadas, né? Das velas e a parte de baixo, que é a parte do casco, né? Do iate. A gente tem mais produção. Olha, esse aí é bem legal, hein? King Kong, né? Ele imita. Na verdade, essa daí são várias pipas juntas? É verdade. Que ele forma um corpo, né? Forma o corpo de um King Kong. Ele tem até a cara hexagonais, né? Com forma... Não é tipo um Godzilla? Seria o King Kong. é um dos premiados na cidade universitária, né? Já uns 30 anos atrás também. Temos mais produção. Olha, esse é um kimono, parece um kimono, né? Particularmente, esse kimono é bingata, a roupagem típica de festa de Okinawa, né? Então, ela ganhou uma pipa, um kimono, então foi bom transformar em pipa, só que não original, mas feita com... fez uma cópia, né, do kimono. Você não pegou o kimono da Dona Helena e fez igual o lenço da sua mãe, né? Outra, Jardim Celestial, né? Também feito com aquele sistema de
juntar módulos, pipas hexagonais, né? Com cores e abertura diferente. Não, o bonito, né, das pipas é que elas são bem coloridas, né? Bem coloridas, chamam a dá uma atenção. atenção, né? E elas, como elas são tridimensionais, você consegue ver, imaginar, né, o objeto que o senhor quis, né, replicar ali na pipa. Vamos para a próxima, produção? Olha, essa que tá aqui na tela são flores, né, Sr. Kim? São 3 flores, uma azul, uma vermelha e uma amarela, todas juntas. A catombo. Inclusive, não temos oportunidade de fazer aqui, mas eu faço exibição em teatro, tocando a música a catombo. A catombo Tombô, em português, é libélula. Libélula. É aquele inseto que tem aquelas asas bem compridas, né? Parece e aí ele fez uma pipa com formato da libélula vermelha. Vermelha. Então, a catombo. Eu faço a exibição com música a catombo. Olha, essa pipa é pintura da Helena também. Tem 3,20 metros de altura essa pipa. Essa foto foi cedida pela editora Globo, né? Que colocou na... Um segredo das pipas, né, do Sr. Ken, é que o Sr. Ken, ele faz toda a parte da engenharia, de como que vai voar, como que vai, né, subir. Só que quem faz a arte das pipas é a Dona Helena, que é a esposa do Sr. Ken. Dona Helena, a senhora não vai aparecer aqui para os nossos ouvintes verem a senhora, porque é ela que faz os desenhos, né? Inclusive, essa pipa que tá aqui na tela, o desenho foi dela. É um desenho, né, na verdade, é um rosto de um samurai, né? Da editora Globo. Coloca mais pertinho ali, ó, sim, da tela, que aí eu acho que eles conseguem ver. Aqui tá com um pouco de reflexo, mas dá pra ver, ó. É um rosto de um samurai. Agora, samurai... É interessante sempre realçar que é um herói nacional, né? Sim. Pessoas inteligentes, valentes, sobretudo leal ao seu chefe, seu superior, né? E também tem uma pipa caricaturizada que se chama de Yakodako. Yako eram os assistentes trapalhões dos samurais, né? Então sempre tem samurai, que é o herói, e o assistente trapalhão, que é o Yako, que também tem muitas pipas bem interessantes com esse tema, né? Mas falando então com relação ao recorde, você estava falando do Japão, né? Nós visitamos 2 museus de Odaku no Japão. Um é em Saitama, Shōamachi, Saitama, outro em Yokkaichi, né? Acho que é a província de... esses são os festivais de pipas, né? Lá no Japão, Sr. Ken. Então, normalmente, ainda hoje, as maiores pipas japonesas são de 100 tatamis. A área no Japão praticamente é medida em tatamis, casa com... normalmente, só para explicar rapidinho para os ouvintes entenderem, né? Aqui a gente, os apartamentos, as casas, a gente mede por metro quadrado, né? E lá no Japão, eles medem o tamanho por tatamis, tá? Porque o tatame, ele tem um tamanho padrão, e em cima do tamanho padrão do tatame, eles contam, o apartamento tem tantos metros, e aí eles contam a quantidade de tatamis e falam, é um apartamento de, sei lá, 10 tatamis, 20 tatamis. Então o pessoal estranha, mas só para também esclarecer, um tatame tem 90 centímetros de largura por 1,80 m, né? Um retângulo. E depois, então, essa composição é que dá um tatame dá 1,62 metros quadrados. Então, 100 tatame, essa pipa gigante japonesa, tem 162 metros quadrados de área. Nossa, é maior do que muitos apartamentos aí, Sr. Ken. E nós vimos lá, e eles fazem normalmente, uma vez por ano, um mutirão, né, dos associados, estudantes do bairro, assim, né, para montar essa pipa gigante. E várias pessoas vão lá, cada um tentando empinar a maior pipa, né. Bom, eu achei que, deixando de lado aquela parte do maior trem, que tomava muito tempo, nessa categoria eu poderia chegar bem perto do recorde mundial. E comecei a fazer.
O primeiro recorde, está no livro também, foi mais uns 30 anos atrás também, no aeroporto de Maringá, empinamos uma pipa de 92 metros quadrados de área. Esse é o maior tamanho de área. Depois, em Poços de Caldas, aumentamos para 120 metros quadrados. E em próprio aeroporto de Maringá, esse aqui está documentado pela TV Globo, da TV associada à Globo, no aeroporto de Maringá, 481 metros quadrados de área, só para ter uma ideia, 160, é 3 vezes maior do que essa maior pipa japonesa. Sim. Essa aqui já voou comprovada. E com essa técnica eu pretendia bater o recorde mundial, né? E nessa época o recorde mundial estava em 600 e pouco metros quadrados, pertencia aos milionários da Nova Zelândia, da Holanda, né? Esse aqui é de 550 metros quadrados, esse aqui é de 700. Então o senhor terminou batendo recorde Não, com... na verdade, para bater recorde, a pipa está pronta, a maior pipa do mundo, mas para homologar é preciso, aí é que está uma coisa quase impossível. Bom, a pipa tem que ser feita artesanalmente, né? Depois, voo natural, quer dizer, sem ser tracionado por locomotiva, nada. Voar por mínimo 10 minutos agora. Antigamente era 2 minutos. Em todo caso, a dificuldade é a seguinte, a pipa é tão grande, essa aqui estava na Ilha Comprida, ela montada tem uma área de projeção de 1.250 metros quadrados de área útil. Sim. Então, para essa mega pipa, já essa área diminuída cobriria 210 automóveis compactos. Como a pipa é inflável, assim, são tubos, né? Sim. Ela achatada dá 1.650 metros quadrados. E como é folha dupla, usei 3.300 metros quadrados de área vélica, de material de plástico. Isso faz ideia. É muito material. É maior do que qualquer desses galpões gigantescos onde se faz festival, né? Então, mas, enfim, estou feliz por ter chegado a esse ponto e estou me sentindo feliz fazendo essa parte de palestra, principalmente para a capacitação de professores. Ó, né? então, senhor Ken, a gente já tá 11h58, a gente já precisa encerrar o programa. Então. Para quem quer procurar o senhor para palestras ou, né, para aprender um pouquinho mais sobre, né, sobre as pipas, sobre os papagaios, onde que eles podem procurar o senhor? Pode ser eu acho que pelo Instagram já pelo dá pra Instagram ver, né? mesmo. Então, no Instagram do senhor Ken Yamazato, você vai procurar @yamazato_ken. O Ken é com K-E-N. né? Isso. Então você procura lá no Instagram. E aí, se você tiver interesse, né, em aprender mais sobre pipas, ou pedir, né, contratar o Sr. Ken para algumas palestras, né, pode procurar ele no Instagram.